suficiente para nós. Nós devemos estar cada dia mais satisfeitos por ter essa palavra em nossas vidas. Aleluia. E nós vamos aqui passear um pouquinho na palavra. Nós vamos ler o número 13. Números 13, a partir do 16. 13 a partir do 16. Moisés enviou 12 espias. E hoje é essa palavra que Deus trouxe para nós. Que tipo de espia é você? Que tipo de espia sou eu? O que eu estou espiando? Então no 16 diz bem assim: esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. E quando Moisés enviou ele para fazer esse reconhecimento da terra, deu também algumas instruções. Olha, suba pelo Negueb até a região montanhosa e veja como é a terra e descubra os seus habitantes. São fortes ou fracos? Se são poucos ou muitos? Observe em que tipo de terra vive, se é boa ou se é ruim, se as cidades têm muralhas ou se são desprotegidas como campos abertos, ou se o solo é fértil ou se é pobre, se a região tem muitas árvores ou não. Façam todo o possível para trazer de volta amostras das colheitas que encontrarem. Era a época da colheita das primeiras uvas maduras. Então eles subiram e fizeram o reconhecimento desta terra, desde o deserto de Zin até Reob, perto de Lebo-Hamate. Subiram pelo Negueb e chegaram a Hebron, onde vivia a irmã Sesai Dalmai, todos esses descendentes de Enac. A antiga cidade de Hebron, que foi fundada 7 anos antes da cidade dos egípcios de Zoan. E quando eles chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo com um só cacho de uvas, tão grande que 2 deles precisaram carregá-los no navalho. Levaram também a amostra de romãs, de figos, e aquele lugar recebeu o nome de Vale de Escol, por causa desse cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Aí vem agora, eles espiaram tudo isso aqui, e agora vem o relatório dessa missão, né, o reconhecimento dessa terra, dessa missão, que eles foram enviados. No 25, ele fala bem assim: então depois que eles passaram 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, e relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou. E de fato, essa é uma terra boa, que produz leite e mel com fartura. E aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, ponto, vírgula, contudo, o povo que vive ali é poderoso, e as suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enac. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Então Caleb tentou acalmar o
partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, pois eles são mais fortes que nós. E então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos, ao fazer o reconhecimento, devorará quem for morar ali. E todas as pessoas que vimos, elas são enormes. Vimos até gigantes. Então, os descendentes de Enac, perto deles, nós nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. Então, a gente vê aqui um relatório positivo e um relatório negativo. Um relatório de fé e um relatório segundo o que vê, o que sente e o que ouve, né? E o Senhor pediu para a gente viver como? De acordo com as nossas circunstâncias, de acordo com o que nós vimos, ou que ouvimos, ou que pensamos, né? E aí, dentro dessa situação, o povo se rebelaram, porque tinha mais pessoas discordando, né, do que aplaudindo aquela terra e fazendo realmente fazer valer a palavra do Senhor. Só que o mais interessante que eu acho nessa história é que não precisa de muitos para a gente conquistar. Não precisa de muitos concordarem com você. Você que precisa estar decidido, posicionado e entendendo para qual missão Deus te chamou. O que Deus mandou você espiar? Foi os gigantes? Jesus mandou você espiar a circunstância? Não. E o resultado da terra era o quê? Era uma terra fértil. Era uma terra boa. O Senhor diz assim: olha, fiquem preparados, porque a terra onde eu vou enviar para vocês é terra de lobo, mas é uma terra fértil, é uma terra boa, né? Em se plantando, quem foi que disse isso aqui no Brasil? Quem se plantando, tudo. E é assim. Se você plantar, você é livre para semear o que você quiser semear nessa terra. Agora, você não é livre para fazer a colheita. Você vai colher o que você plantou. Como a gente viu aqui. Esse povo que plantou aqui, esse relatório, eles viveram? Eles chegaram na terra? Não. Eles não chegaram. Eles duvidaram. Eles negligenciaram. Eles foram para o lado do que viu. Enquanto de olhar o gigante, o nome gigante, quem sou eu, tão pequenininho, né? Só que a gente não pode se esquecer que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixa. O Senhor diz que nunca desamparou o teu povo, nunca irá desamparar nós. Muito obrigado, Jesus, porque em toda a situação, em todas as promessas, gente, na Bíblia tem milhares de promessas, e toda promessa que você conseguir crer é sua, porque nada nem ninguém pode te resistir todos os dias. A palavra do Senhor é pura. O Espírito Santo, ele se movia sobre as águas. Aleluia. Buscando ouvir uma palavra. Porque a fé, ela se baseia na palavra. A fé, ela é vivificada pela palavra. Então o Espírito Santo fica aguardando que você abra a tua boca e fala positivamente de acordo com a palavra. Porque nós não vivemos positivismo, nós vivemos fé. Nós somos chamados para andar na fé. Nós somos chamados para ser os heróis desse tempo, heróis da fé desta geração.
Você pode abrir sua boca e dizer: eu sou o herói da fé dessa geração. Eu sou o herói da fé desse tempo presente. Porque o Senhor já te capacitou, já te deu talentos, habilidades, está tudo com você e comigo. Aleluia. Então aqui no 14, ele continua dizendo bem assim: e então toda a comunidade com aquele relatório, começaram a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e contra Arão. Ah, se ao menos tivessem morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam eles. Por que o Senhor está nos levando para essa terra, só para morrermos em combate? Será que é isso que Deus quer? Que a gente passa necessidade aqui? Será que é isso que Deus quer? Que a gente vive discordando, murmurando, se queixando? E aí ele fala: nossas esposas, crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito? Então hoje a gente vê quantas pessoas hoje voltando para o Egito. A gente tem visto muitos, porque está se decepcionado, porque viu gigante, porque viu amorreus, jebuseu. Gente, na igreja tem fariseu, jebuseu, amorreu. A igreja tem. Não seja você, não seja eu. Por isso ele diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então esse é o nosso papel daqui da terra. Está cuidando, zelando, cuidando uns dos outros. Porque quando eu faço isso, eu agrado meu Pai. Você agrada o seu Deus, né? E aí, no 5, fala assim, que aí... Tá, e aí eles disseram, né, também uns aos outros, no 4, 14, 4, e disseram uns aos outros: nós vamos escolher então um novo líder e vamos voltar para o Egito. E Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, que foi Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento, ela é muito boa. Ela é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor. Porque às vezes a gente pensa que quando se rebela contra o irmão, se rebela contra o irmão. Não é não. Se rebela contra o Senhor. O Senhor diz que quem odeia o seu irmão não ama Deus. Não ama Deus. Eu não posso dizer que eu amo a Deus discordando e vivendo diferente com meu irmão. E a discordar, a gente vai discordar de um do outro não, porque todo mundo pensa diferente mesmo. Eu estou falando da discordância aqui, é da palavra de Deus, né? É da palavra de Deus. A palavra diz assim, que se eu não tenho sabedoria, se eu não tenho entendimento, o que eu devo fazer? Buscar a sabedoria, porque ela é gratuita e Deus tem prazer em nos dar sabedoria, né? Você vê o tanto que ele abençoou Salomão, porque o que Salomão pediu? Sabedoria para conduzir o rebanho, né? Então ele foi agraciado com isso. Então aí o Senhor disse para Moisés, né? Olha, não se rebele contra o Senhor e não tenha medo dos povos da terra, porque diante de nós eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Então não tenha medo. Não tenha medo das
enfermidade, não tenha medo das doenças, não tenha medo dos inimigos, porque Ele nada pode fazer contra nós. No 10, 14, 10, no 14, 10 diz assim: ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Caleb. Então, vocês, aqui a gente nota, gente, como que não é fácil a gente perseverar e ficar firme na fé. Por isso que a gente vê hoje muita gente frio, muita gente desanimado, muita gente voltando atrás, muita gente querendo comer cebola e alho, voltar para aquele lugar que estava antes. Mas Jesus diz assim: olha, no teu passado eu nem me lembro mais. Amém. Então, por que você está lembrando do seu passado? Não se lembre do seu passado. Nós vamos olhar, como diz a palavra, e foi dita para nós, desde o primeiro dia do ano, que o passado ficou para trás, né? E Ele disse que a gente tem que agora avançar, prosseguir para o alvo. E o nosso alvo é Cristo. E aí Ele fala assim: e então a presença, eles tentaram apedrejar Josué e Caleb. E então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com desprezo? Será que nunca vai confiar em mim? Mesmo depois de tantos sinais que eu já realizei entre vocês, entre nós? Não é pouco não, gente, os milagres que Ele tem feito. Ontem foi aniversário da minha mãe na fé, né? E eu estive lá com ela, almocei com a Leide ontem, né? E ela me falando de tantas, e eu te lembrando de tantas coisas que a gente já venceu juntas. De tantas coisas. Eu olhando para ela e glorificando a Deus pela vida dela, e ela olhando para mim e glorificando a Deus pela minha vida, né? Então foi maravilhoso. E ela tem enfrentado, gente, ela enfrentou câncer, ela enfrentou depressão, ela foi contando para mim as lutas dela. E eu falei: não, você tem que contar na igreja. E ela virá. Dia 20 ou dia 27 ela vai estar aqui conosco para contar as experiências dela. Aí vocês vão poder conhecer uma grande mulher, né? Mulher de Deus, mulher que realmente persevera e vê o fruto, né, do trabalho. Glória a Deus. Então assim, e hoje assim, nesse dia que nós estamos aqui dando, faz parte das primícias também, né? Hoje está no 7, é 7, né? Hoje é o 7º dia da primícia. 7º dia da primícia. Mas tem sido maravilhoso, porque a gente vem para cá fazer o quê, gente? Adorar o Senhor juntos, clamar a Ele junto, ouvir a palavra junto, dizer o quanto nós amamos e somos dependentes dEle, e que nós estamos aqui ensaiando para cantar no coral do céu, e nós estamos ensaiando para viver na terra, na nossa pátria verdadeira, porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, né? Então tudo isso aqui relata o céu, um pedacinho do céu. E assim, perdoando, porque se a gente não perdoar uns aos outros, nós não vamos chegar no céu. Se nós não olharmos para Jesus, que é o nosso alvo, nós não vamos chegar lá. Então Ele deixou várias coisas escritas para que nós pudéssemos saber andar e viver como igreja, porque Ele diz que a igreja é o baluarte da verdade, que a igreja é coluna da verdade. É o que representa a igreja. Nós somos o edifício, e o edifício não é fácil. É difícil, precisa de tijolinho sobre tijolinho, e aí vem argamassa, e aí vem mais outras coisas que eu não sei mais, né? É cimento e é areia, né? E vai para colar um no outro para se tornar um edifício, um palácio para o nosso Pai, um reino. Então não é feito só de uma pedrinha, não é feito só de uma pessoa, são várias pessoas seguindo para o mesmo lugar. E a nossa pátria é o céu. A nossa pátria é o céu. A terra era para ser um estado do céu.
creio que ela será no estado do céu, porque ela foi corrompida e por isso o Senhor veio e falou: um dia será novamente, vamos ter novos céus e novas terras. Novos céus e novas terras. Então, por quê? Porque essa daqui está completamente corrompida. Então, nós temos que saber viver. E para nós sabermos viver, nós precisamos ter essa intimidade com o Espírito Santo, para que Ele possa nos guiar, nos aconselhar, abrir os nossos olhos, derramar o colírio dele em nós, para que a gente veja direito, porque muitas pessoas estão cegas de entendimento. Quem cegou? O principal é a potestade das trevas. Ele está aí cegando pessoas. Mas, na igreja, nós temos como estar com os nossos olhos abertos. Por quê? Porque nós estamos andando juntos. Então, quando um cai, o outro está ali para levantar. Quando um está desanimado, o outro está ali, se alegre, se anime. E vamos que vamos. E é assim, é passo a passo. É de fé em fé. Não é passos largos, é um passinho coladinho no outro. E é assim que nós andamos até ser dia perfeito. Nós não somos perfeitos, mas buscamos a perfeição. Ela existe. Ela existe. A perfeição. É Jesus. E Jesus é o nosso ambiente. Jesus é o nosso lugar. Jesus é o nosso substituto. Jesus é a porta. Aleluia. Gente, igreja é porta estreita. E outra coisa, nós precisamos saber onde Deus quer que a gente fique plantado. A gente não precisa ficar pensando: onde é Jesus? Onde é? Você tem que ter certeza onde foi que Deus te plantou para você dar o fruto necessário. E eu oro todos os dias quando eu oro e falo: Pai, eu quero cuidar daqueles que o Senhor tem para o Ministério da Reconciliação. Eu quero estar junto com esse povo, porque esse povo é a minha família, é por eles que eu oro, é por eles que eu me entrego, é por eles que eu venho aqui. É por eles que eu choro, é por eles que eu sorri também, porque vocês, nós junto como igreja, somos a recompensa uns dos outros. Ontem eu achei tão lindo na ida da Dona Janete. A Dona Janete é do Ministério da Reconciliação. A Dona Janete, ela disse assim: minha filha, eu não estou com as pernas doendo, mas eu reconheço, eu sei de onde eu sou e eu sei que vocês oram por mim. Aleluia, aleluia. Fica só na porrada que cai, ó. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então nós fomos ontem na casa dela, e quando eu cheguei lá eu fiquei tão feliz, porque assim, eu vi que várias pessoas da igreja estiveram lá. E ainda que eu não fosse lá ontem, a igreja estava lá. A igreja foi lá. Aleluia. Por quê? Porque cada um de nós, no Ministério da Reconciliação, onde tiver está a igreja, o Ministério da Reconciliação representado. Aleluia. Então a gente tem que saber onde pisa, como anda, como fala, porque se você falar da igreja, está falando de você mesmo. Se eu falar da igreja, eu estou falando de mim mesmo. Então eu tenho que amar, buscar andar nesse amor, e buscar a revelação do Pai, e buscar alimento, e buscar tudo que temos direito dado pelo Senhor, né? Então, o Espírito Santo, ele é aquele que nos aconselha, é aquele que nos direciona, é aquele que guia os nossos passos, é aquele que nos acorda de madrugada para orar, é aquele que às vezes você acorda nem sabe para que foi que você acordou lá, meu Deus, eu estou de sonho. Não está de sonho não, ele está te chamando para você orar. Bote seu joelho no chão e ore. Então, assim, tem muitas pessoas que você nem sabe por que você está de pé, porque Deus tem levantado intercessores em nosso favor. Nós temos muitos intercessores, graças a Deus, né? Graças a Deus. Um dia eu vi um irmão ele contando e eu achei muito lindo isso, ele dizendo que
ele tinha uma irmã que ela tinha 80 anos. E aquela irmã era dura. E todo mundo falava de Jesus para ela e não conseguia ganhar ela. Mas ele perseverava, ele perseverava, ele perseverava. Aí no dia que ele chegou na igreja, ele falou, ela estava nesse dia, e aí ele falou, aliás, outra pessoa veio e falou sobre Jesus e se ela queria, né, fazer a reconciliação com o Senhor, receber Jesus como Senhor e Salvador. E ela levantou as mãos toda feliz e veio. E aí aquele irmão falou assim, mas gente, eu não acredito numa coisa dessa. Eu não sei quantos anos eu estou aqui orando por essa mulher. E essa mulher não se converte, não tinha se convertido. Agora vem outra pessoa, não sei de onde, e ela se converte. Aí ela disse que o Espírito Santo levantou e falou para ele assim, quem disse? Aí foi mostrando. Aí cada pessoa que veio falar a respeito daquela conversão, você não tem ideia de quantas pessoas oravam por ela. Não era só ele. Era uma igreja. Era um povo de Deus. Então nós temos pessoas por toda parte que oram por nós, né? Às vezes não estão aqui, mas oram por nós. E essa mulher que vai vir aqui até o final do mês, vocês vão ver, e ela fala, eu oro por vocês, porque eu vejo. Então tem pessoas te observando. Tem pessoas me observando como eu vivo, como eu falo, como eu ando, como eu me comporto. Como é que está sendo minhas atitudes? Aleluia. Obrigada, Jesus. Então, aqui no 14:10, ele diz assim, então, a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés, até quando? Até quando vocês vão me tratar assim? Oh, Jesus. Até quando? Até quando? Aleluia, até quando? Então, assim, várias vezes a gente vê Jesus falando com aquele discípulo no barco. Ele não fala só conosco, ele fala com a igreja, né? Até quando vocês vão ficar tímidos? Até quando? Nós vamos para a igreja? Não, nós vamos falar com o Pai, vamos ficar de joelho, vamos ficar em pé, vamos louvar, vamos adorar, né? Calado ou falando alto. Não importa. Importa que o seu coração esteja contrito com Ele, né? Se você estiver sentado, está sentado. Se você estiver em pé, está em pé. Agora, não esteja sentado em pé. Nem em pé sentado, né? Isso quer dizer o quê? Não seja frio, não seja morno, seja quente. Seja quente. Porque a palavra do Senhor ela precisa estar queimando em nós. Eu tenho que vir para a igreja com desejo de ouvir a palavra, que aqui sai queimando. Eu posso até sair chorando, mas a palavra queimando. Aleluia. E outra coisa, nós precisamos realmente reconhecer quem é o nosso Pai, quem Deus nos deu de presente. Então, a cada dia, gente, tem que falar que sempre filha fraca. A cada dia, nós precisamos reconhecer que em todos os nossos caminhos nós precisamos do Papai. Nós precisamos do nosso Rei. Ele reina no mundo. O mundo é democrático, tem democracia. No reino de Deus, não. É um só Rei. E nós reinamos junto com Ele. Mas Ele é o Rei. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. Então o caminho é estreito, o caminho não é largo, o caminho é estreito, onde nós precisamos. Você já viu aqueles caminhozinhos da roça? Como a gente vai pisando, fica um caminhozinho, né? É largo? Não. Só cabe quem? Só cabe você. Só cabe, tem que andar todo mundo em fileirinha. Sabe por que andar em fileirinha? Porque você me vê e eu te vejo, o outro vê. E aí eu vou ajudando você a carregar os seus fardos, as suas cargas, a sua deficiência. Por quê? Porque quem está andando atrás de mim, me vê. Só que é para me ver para criticar? Para falar? Não, é para me ajudar. Ainda que nós podemos sentar, conversar, dialogar,
como pessoas inteligentes, como filhos de Deus e filhas de Deus. Então é isso. Então a gente tem que fazer dar certo. A gente tem que ser leve. A gente tem que ser barro mole na mão do Pai, porque aí Ele reconstrói. Ontem eu tive um sonho. E o sonho que eu via, eu nem sei se eu considero isso como um sonho, porque é tão real que eu agora consigo ver. Duas vasilhas, eu estava com duas vasilhas nas mãos. E essas duas vasilhas, ela era de barro e ela caiu. Mas aí eu vi a mão que pegava todos aqueles cacos. E aí eu acordei. O que ele está dizendo? Reconstrução, renovo, recomeço. Quebrou? Eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo. Eu vou te reconstruir. Eu vou trazer você para o caminho. Eu vou você trazer para a linha. Eu vou te alinhar. Porque eu não emendo. Eu não emendo. Eu reconstruo. Eu faço de novo. Esse é o nosso Deus, é o nosso Pai maravilhoso. Aleluia. Então não temas. O Senhor nunca vai falar nada e eu também nunca vou falar nada para machucar nem ofender. E eu também não posso correr, porque quando eu falo para vocês, primeiro quem recebe sou eu. Primeiro sou eu. Então não tem jeito, né? Então quando ele me deu essa palavra aqui de sair do Egito, ele está falando, você já saiu do Egito, não queira voltar atrás para comer cebola e alho do Egito. Como melhor na terra que eu te dei, no lugar onde eu te plantei, você vai dar fruto, você vai frutificar, você vai florescer. Ele disse que temos árvores, 12 árvores, durante o ano, são 12 anos, todo ano, todo mês tem uma árvore que frutifica, todo mês tem fruto novo, todo mês tem fruto para nós. Todo mês. Temos também 4 estações. Tudo isso é Deus nos ensinando. Temos também 4 estações. Temos verão o ano todo? Não. Nós temos também inverno. E no inverno, quem quer ficar saindo? Né? É mais difícil para a gente sair para trabalhar. Né? É um tempo que a gente fica até mais bonito, né? Por quê? Fica mais no secreto. Mais escondido nas salas, em casa. Mas nós temos também uma estação maravilhosa, que é o outono, que é a primavera, né? Então nós temos 4 estações para que a gente possa se comparar com cada uma delas. E que não temos também só um tempo de sol, nós temos um tempo nublado. E todos nós sabemos ler, olha, vai chover. É assim? A gente sabe ler, mas a gente precisa ler também com os olhos da fé. E olhar e saber o que Deus está fazendo conosco nesse tempo. Então vamos realmente fazer dar certo. Fazer valer a palavra de Deus. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te louvar. Nós queremos te agradecer, Pai. Dizer que o Senhor é santo, 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 santo. Pai, muito obrigado, Jesus, pelo Ministério da Reconciliação. Obrigada, Jesus, por esse povo, Pai, que tem vindo aqui por causa do Senhor, Pai. Tem vindo aqui para te adorar, para ouvir a tua palavra. Ah, Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado por esse amor tão grande derramado em nossos corações. Obrigado, Jesus, por essa palavra desta noite. Obrigado, Pai, por aqueles que não conseguiram chegar até aqui hoje, mas que o Senhor esteja, Pai, levando até eles a tua mensagem, levando até eles a palavra que aquece o coração, que tira cada um dos seus devidos lugares e coloca no lugar certo. Ah, Pai, em nome de Jesus, eu também quero te agradecer, Senhor, por cada oferta que chegou a este lugar. Muito obrigado, Jesus, pelos dízimos, pelas ofertas. Obrigado pelos corações generosos. Obrigado, Pai, pelo povo, Pai, com liberalidade para servir, para ajudar uns aos outros. Pai, muito obrigado por esse tempo presente, um tempo que o Senhor nos deu para te glorificar, te exaltar
dizer, papai, para ti, que nós te amamos. Que não há nada, que não há circunstância alguma, não há nada que possa nos separar deste amor. Nem a fome, nem a guerra, nada pode separar o povo que está contrito no Senhor. Aleluia. Obrigado também, Senhor, porque o Senhor já levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Eu quero te louvar e te agradecer, Pai, por todos aqueles que estão passando por situações difíceis, com enfermidades e doenças. Mas o Senhor diz que aquele que está em Sião, nunca diga eu estou doente, porque vai passar. Vai passar. Você é curado e sarado pelo sangue de Jesus. Pelas pisaduras dele você já foi curado. Ele não vai te curar. Você já é curado e sarado. No nome de Jesus. Pai, muito obrigado também por cada um que chegou aqui neste lugar hoje. Obrigado, gente, porque eles sairão daqui alimentados, saciados com a tua palavra. Obrigado por derramar sobre eles, Pai, uma porção da tua alegria, mais porção da tua alegria, mais porção da tua graça, porque a tua graça nos basta e ela se aperfeiçoa nas nossas fraquezas.